Olá, bom dia novamente. Estamos aqui para dar continuidade à leitura da palavra de novo, sendo que agora nós vamos ler o livro de Atos. Então, pegue a sua Bíblia, abra no Novo Testamento, no livro de Atos. Estamos lendo o livro de Atos 15, hoje é o capítulo 15. Ele fala a reunião em Jerusalém. Lembra que o livro de Atos nós estávamos vendo, né? Nós estamos lendo, já estamos no 15, onde os discípulos do Senhor receberam o Espírito Santo e saíram proclamando a palavra de Deus, né? Fazendo prodígios igual que Jesus fez. Então, nesse momento, nós vamos ler Atos 15, que fala assim, a reunião em Jerusalém, né? Onde eles se reuniram. Aí o prefácio fala assim, com este capítulo começa uma nova etapa da vida da igreja. Jerusalém perde a sua importância, aparecendo somente uma vez depois do capítulo 15. O mesmo acontece com Pedro e os outros apóstolos que são mencionados pela última vez. Daqui em diante, o assunto principal de Atos é o trabalho missionário feito entre os não-judeus. Então, nesse capítulo aqui, basicamente, a gente vai falar de quê? Dos missionários, né? Que eram os apóstolos, meu Deus, fugiu agora. Os discípulos do Senhor vão começar a pregar aos não-judeus, certo? Eles pregaram até então para os judeus. E agora eles se lançaram para falar para outros. Por isso que chegou aqui, viu? Comigo e com você, a palavra de Deus. Porque eles se lançaram agora a pregar a palavra de Deus para os não-judeus. Vamos lá. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. 2. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então, havia um conflito entre eles com relação à circuncisão. Então, a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões de Fenícia e de Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Bom dia você aí que está conosco, Deus te abençoe. Estamos lendo, você que chegou agora aí, que está ao vivo comigo, que eu não sei quem é, mande o seu nome aí, que para mim não aparece. Estamos lendo lá Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, capítulo 15, estamos no versículo 5, tá bom? Mas alguns membros do partido dos fariseus que também haviam crido se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: olha que Pedro falou. Meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. 8. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. 9. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. 10.
Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. 11. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós judeus cremos e somos salvos do mesmo modo que os não judeus. 12. Então, todos os que estavam ali ficaram calados, escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito. Então todos, voltando aqui essa parte, então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contando todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles, entre os não-judeus. 13. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: Meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. 15. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as escrituras sagradas dizem, olha o que a escritura fala: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. 17. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. 19. E Tiago continuou: a minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. 21. Pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Continuando, a carta para os não-judeus. Então, eles estavam num conflito se as pessoas que não eram judeus precisavam ou não se circuncidar. E aí ele estava aqui num impasse e muitos chegaram à conclusão que não precisava, né? Que o Espírito Santo de Deus estava habitando neles sem precisar esse ritual, né? Nesse caso aí. Vamos continuar. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia, com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Eles dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja. 23. E mandaram por eles a seguinte carta: nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos, ok? Não judeus que vivem na Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. 24. Bom dia, Tonico, Deus abençoe. Soubemos que alguns de nosso grupo foram até ali e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. 25. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm
arriscado a sua vida a serviço, tem arriscado, desculpa, a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo. 28. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. 29. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidades sexuais. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Ele manda esse recado. Então, mandaram que os 4 participantes e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. 32, estamos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo agora 31. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com a palavra de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. 33. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. 34. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Silas, né? Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Continuando, 36. Paulo e Barnabé se separam. Segunda viagem missionária. Olha, você que tem um cunho missionário, nós temos a nossa igreja que fica lá na Igreja Batista da Condo, que fica aqui no Antigo Jurunas, na Roberto Camilleri, número 50, Rua Tambés, número 50, entre Roberto Camilleri e Passagem Cabo Leão. Se você é um missionário, junte-se a nós. Sexta-feira, nossa reunião às 18 horas lá. E aí, geralmente, a gente planeja a hora para que a gente saia pregando o evangelho aos ribeirinhos. Se você tem esse chamado, venha conosco, tá bom? Aí, continuando aqui, é a segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé se separam. Então, eles estavam indo juntos, aí resolveram se separar. Vamos ver o que aconteceu. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Será que é necessário fazer isso? Com certeza. Todos os dias nós somos bombardeados por coisas que abalam a nossa fé, que tentam nos tirar do foco. Então é necessário você se reunir numa igreja, sim, porque ali a gente volta, um ajuda o outro e a gente segue juntos. Então é necessário. Então eles estavam vendo aqui a necessidade de voltar para aqueles que eles já tinham falado e reanimá-los, né? Então é importante. 37. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. 39. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando forças às igrejas. Amém? Acabamos de ler Atos dos Apóstolos 15, tá? Nesse momento, terminamos. E o que ficou aí de exemplo para você?
né? Você que está aí do outro lado. Primeiro a gente viu que eles fazem uma viagem missionária proclamando a palavra de Deus. Eles chegaram em algum conflito, que foi a história se circuncidavam ou não, porque a circuncisão era algo que acontecia com os judeus. E eles estavam pregando aos não-judeus. E os não-judeus estavam aceitando Jesus e estavam recebendo o Espírito Santo. E aí? Será que eles precisam se circuncidar ou não? E aí eles chegaram a um acordo que não, né? Porque Deus estava agindo sem precisar fazer esse detalhe aí da circuncisão. Então tem coisas realmente que eu vejo assim no meu caminhar de cristã, que não é muito, tá, gente? Eu aceitei com 21, eu tenho 46. Então eu tenho 25 anos de cristã. Nessa caminhada aí eu percebo, que eu queria compartilhar com você, muitas coisas que o ser humano, ele coloca, que acaba sendo um fardo muito pesado para um cristão. E esse aqui era uma carga que eles diziam, poxa, pra quê? Né? O que era circuncisão? Era cortar o nem sei nem falar, prepúcio, parece, do homem, né? Cortar aquela pelezinha que fica lá naquelas partes íntimas do homem. Pra quê? Qual a importância disso, né? Então eles viram que aquilo, diante do evangelho que Jesus veio anunciar, trazer esperança, não era nada, era um ritual, né? Então às vezes a gente se pega assim, viu? Você que tá aí, que é cristão, você que também não é cristão, às vezes você tá na sua religião já, aquilo já tão automático, que precisa até ser questionado, e aí, será que, né? Então, eles viram que tem rituais que não acrescentam muita coisa. Então, eles chegaram, não, vamos pregar o evangelho para as pessoas se arrepender dos seus pecados, né? Aceitando Jesus, ser uma nova criatura, o Espírito Santo passa a habitar neles, eles começam a buscar a santidade e buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor. E como vocês viram aqui, a Bíblia não esconde nada, né? Houve um conflito entre os próprios discípulos, né? O que um pensa, o que o outro pensa, nós seres humanos somos assim. E aí, puxando esse gancho, você que não faz parte ainda de igreja nenhuma, quando você chegar numa igreja e fizer parte, vai ter conflitos, vai ter intriga, vai ter tudo isso. A única igreja que não tem isso é lá no céu. É quando Deus nos reunir, aí ali não vai ter nada dessas coisas. Mas aqui, infelizmente, com a entrada do pecado, muita coisa ficou sobre nós. E uma delas é esse, né? O meu pensamento, às vezes tem que sobressair do outro e assim a gente vai. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos viver em amor, nós devemos... Ele diz que a gente não vai gostar de todo mundo, mas por amor a ele nós devemos respeitar e tratar bem, né? Isso é bíblico. O versículo diz assim, suportai-vos em amor uns aos outros, por amor a mim. Então a Bíblia fala isso. Então você que aí, uma linguagem popular, não bati, não deu com aquela pessoa. Então é normal, mas respeite, trate bem, certo? Se for possível, sirva, que é essa a diferença, tá bom? Então, conflito teremos até que Jesus volte, mas o foco nós não podemos perder, que é a salvação em Cristo Jesus, pregar o evangelho, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem a Deus se não for através do seu Filho Jesus Cristo, que foi o único que morreu por mim e por você numa cruz, que deu a sua vida por mim, que deu a sua vida por você que está assistindo aí, tá bom? Então fica esse toque aí para você. No mundo nós vamos ter conflitos, divergências, mas o alvo é Jesus Cristo, tá bom? Então siga em frente. Não olhe para as barreiras, não olhe para as dificuldades. Busque ao Senhor a todo tempo. E eu queria dar um recado aí para você que de repente está passando, que a pandemia tá, né, a todo vapor de novo, né? E a gente está vendo muitas pessoas desesperadas, passando por situações, perdendo entes de novo. E eu queria deixar um detalhe aí para você. Com doença ou sem doença, não deixe de crer no Criador dos céus e da terra,
certo? Porque o não crer nele, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você saber que ele existe e dizer que não acredita nele é algo assim surreal para Deus. É algo que ele não perdoa, né? Que a gente chama a blasfêmia do Espírito Santo. É você não acreditar que existe um Deus superior que criou a mim e a você, tá bom? Nessa manhã, um beijo a você. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de oração. Tá chegando o domingo, onde você vai votar, né? Vote com consciência. Não vou falar nome de ninguém, porque eu não tenho realmente. Que o Senhor guarde você, que você vote naquela pessoa que você acha que vale a pena, tá bom? Orem sempre por todos os nossos. Eu vou até orar agora, vou terminar essa orando pelos nossos governantes. A palavra de Deus, ela é tão completa que ela manda a gente orar pelos nossos governantes, seja quem for, seja aquele que você ama ou que você odeia. Você precisa orar por eles, certo? Um beijo, meu amor. Nosso domingo tá chegando. Domingo fazemos 20 anos de casado, né? Tô muito feliz de poder estar recasando com meu esposo domingo, renovando nossos votos na presença do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. E eu tô muito feliz de mostrar para essa geração que vale a pena o respeito, a cumplicidade, o amor mútuo entre um casal, tá bom? Então, quando for domingo à noite, a gente vai estar fazendo uma cerimônia linda, né? Toda planejada para recasarmos de novo, né? Até que o Senhor tem sido conosco. Então, vamos orar nesse momento pelos nossos governantes, tá bom? Feche os seus olhos, se você puder, tá bom? Senhor Deus e Pai, grandioso é teu nome, nos céus e na terra. Obrigado, Senhor, pela tua soberania, pelo teu amor, pelo teu zelo, a tua misericórdia, que se renova a cada dia. Queremos te entregar, Senhor, o nosso presidente, o nosso governador, os nossos senadores, os nossos deputados, Senhor. Queremos os nossos prefeitos, Senhor, em tuas mãos. Sabemos que não cai, Senhor, uma folha da árvore sem a tua permissão. E por mais, Senhor, que o mal, ele trame, ele nos cerca, Senhor, tudo está sob o teu controle. E eu te agradeço pela tua soberania, não só na minha vida, mas nesse planeta. E te agradeço. Te peço, Senhor, que a tua palavra nesse momento chegue aos corações, tire a angústia, Senhor. Leve a libertação, Senhor, através desse vídeo, Senhor, que pessoas possam ser libertas, pessoas possam encontrar o Senhor e Salvador para seguir, buscar a Cristo. Senhor, que possa haver cura, Senhor, através desse momento, dessa oração. Revela-te, Senhor, a essa pessoa que está assistindo, que ela possa sentir a tua presença, Senhor, como o ar que eu respiro. Em nome de Jesus eu te oro, pedindo perdão pelos meus pecados, Senhor, que mesmo, Senhor, tentando acertar, Senhor, eu sei que eu erro, eu sei que eu sou falha, mas eu quero te entregar a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Um beijo, fique com Deus. Se puder, compartilhe daqui a pouco esse vídeo, vai estar lá no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, onde você vai ler a Bíblia juntamente conosco, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até a próxima. O nome do canal é Ranildes Barros. Se Deus quiser, em breve vai estar toda a Bíblia lá para você, lida e comentada. Tchau, fica com Deus.